Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da Palavra do Nosso Deus. Eu sou o seminarista Gunter Nagel, sirvo na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, e esses estudos são gravados para os grupos familiares da nossa igreja. Caso você esteja recebendo esse vídeo e não faz parte da nossa comunidade, seja convidado a conhecer-nos. Acesse nosso site, conheça pelas mídias sociais aquilo que nós temos feito para a glória de Deus. Hoje, em nosso estudo de livro de Ruth, veremos o último capítulo de Ruth e encerraremos a história que temos estudado nas últimas semanas. E o livro de Ruth, como nós já vimos em outros estudos, é um livro bem curto, é um livro bem simples, não tem nenhum evento muito sobrenatural, nada muito fora do normal aqui. É uma história relativamente ordinária, mas é uma história cheia de lições muito importantes para a nossa vida. Nos últimos 3 estudos, vimos várias delas. Vimos lições sobre a providência de Deus, o cuidado de Deus em coisas boas e ruins que acontecem conosco, a importância do trabalho, a feminilidade, a masculinidade debaixo da bênção de Deus, os relacionamentos familiares, questões de honra, questões de caráter, boas e más escolhas, a profissão de fé de Ruth. Já vimos muitas coisas. E eu espero que hoje, nesse último estudo, você também seja abençoado, assim como esse texto tem me abençoado. Que nós aprendamos mais um pouco sobre a palavra do nosso Deus e quem Deus é. Hoje o nosso estudo será sobre o capítulo 4 de Ruth, então farei eu sempre tento fazer no começo, um breve resumo, hoje vai ser um breve resumo, porque temos muitas coisas para ver ainda. O que aconteceu até aqui no livro de Ruth? Resumão, se você não lembra, preste atenção agora. A história começa com uma tragédia, quando um homem chamado Elimelec e sua esposa Noemi vão embora da terra de Israel, da terra prometida, para a terra de Moab, uma terra de inimigos, uma terra onde eles não poderiam viver uma vida piedosa corretamente. Então eles escolheram um caminho mais fácil para sobreviver à fome e não perseverar no caminho correto. Então eles começaram a história dessa forma. Nessa terra de Moab, os seus filhos se casaram com mulheres moabitas, a Ruth e a Orfa, e naquele mesmo lugar, tanto Elimelec como seus 2 filhos Malom e Quilion morreram. Ficando então as 3 viúvas desamparadas, completamente sem rumo para onde ir, o que fazer das suas vidas. Então Noemi ouve falar que Deus tinha abençoado novamente sua terra, a terra de Belém, e Deus tinha dado pão à terra de Belém, que nós já vimos que é a casa do pão, é a significado de Belém é a casa do pão. Deus trouxe pão de volta para a casa do pão. E sabendo disso, a Noemi decide voltar para sua terra junto com suas noras, e no meio do caminho ela sugere para que suas noras voltem para suas casas, sigam o seu caminho de volta para sua terra, para sua idolatria, para seus pais, para que se casem novamente e tenham felicidade. Orfa vai embora, Ruth professa sua fé, fala que ela seria agora parte do povo de Noemi, que ela iria para onde ela fosse, morreria onde ela morresse, e também ela teria o mesmo Deus que a Noemi tinha. No capítulo 2, nós temos a Ruth conhecendo Boaz, por acaso, indo trabalhar em um dos campos. E nesses 4 meses que se passaram de trabalho, acontece um certo romance no ar, talvez, em que começa uma troca de olhares, começam algumas conversas. Boaz é um homem extremamente honrado e piedoso. A Ruth também é uma mulher virtuosa. E por meio desse contato que eles tiveram, a Noemi bola um plano. E na semana passada nós vimos como que foi esse plano. A Ruth deveria se arrumar toda, ficar bonita, perfumada, ir até o acampamento onde estavam fazendo a debulhagem dos grãos, separando os grãos da palha, e deveria descobrir os pés de Boaz, ficar aos seus pés e no meio da noite, quando ele acordasse, propor o casamento. E foi exatamente isso que aconteceu. No meio da noite, Boaz acorda, toma um baita de um susto, né, de ter um vulto ali no seu pé, e conversa com Ruth. Eles não fazem nada de errado, isso demonstra a honra dos dois. E naquela ocasião em que eles demonstram a sua honra e acontece a proposta do casamento por parte da Ruth para com Boaz, e Boaz diz que iria casar com ela, ele fala também que tem um porém. E esse porém é o gancho para o nosso texto de hoje. O porém que Boaz coloca ali na história é que existia um outro resgatador. Existia um parente um pouco mais próximo do que ele em relação a Noemi, e esse homem teria a prioridade nessa passagem de comprar as terras e de se casar com a Ruth e suscitar a descendência para o seu marido falecido, o Malom. É nessa hora que talvez ia um balde de água gelada na nossa história que começa o capítulo 4. O Boaz fala: "Eu vou casar com você tão certo como vive o Senhor. Porém, existe um homem na minha frente. E a lei é a lei. Se ele quiser casar com você, é assim que vai ser. Mas, se ele não quiser casar com você, eu vou casar com você com toda a certeza desse mundo tão certo como Deus vive." Na hora que Ruth volta para sua casa e conta isso para sua sogra, a coisa que a Noemi fala revela o caráter do Boaz. Ela diz para ela: "Olha, este homem não descansará enquanto não se resolver tudo isso, esse caso, ainda hoje." E aqui começa a nossa história. Aquele ainda hoje é exatamente esse dia que está acontecendo. A conversa entre Ruth e Boaz aconteceu na eira, por volta da meia-noite, de madrugada.
Ao alvorecer da manhã, a Ruth volta para sua casa e o Boaz sobe agora para a aldeia de Belém. Eles estavam no campo fora da cidade e agora a história vai acontecer. E eu farei das outras formas como já tenho feito nas últimas semanas, passando o texto parte por parte, comentando aquilo que foi relevante para a nossa compreensão do mesmo e aplicação para nossas vidas. Mas antes de estudar o nosso texto de hoje, vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe e nos oriente no conhecimento da sua palavra. Ore comigo. Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe. Nós te agradecemos pela história de Ruth, esse livro tão curto e tão maravilhoso, que nos ensina as lições tão ricas sobre quem nós somos, sobre o nosso caráter, sobre quem o Senhor é, a sua bondade, a sua fidelidade, a maneira como o Senhor conduz a história. Pedimos que nesse estudo de hoje, assim como nas outras vezes, o Senhor nos abençoe, para que a tua palavra, viva e eficaz, entre em nossas vidas e transforme todo o nosso ser. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos então ao capítulo 4. E o nome do nosso estudo de hoje é Da Fome à Fartura. Lembra como começou a história? Hoje veremos como ela terminará. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te aqui, assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu, depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Eita, acabou tudo então, né? Esse texto aqui coloca uma tensão, é o clímax do nosso texto. E eu quero que nós percebamos algumas nuances no texto, são bem interessantes. A Noemi tinha completa razão do caráter do Boaz. Ele realmente era um homem determinado, um homem que cumpria a sua palavra. Porque assim que ele conversou com a Ruth foi para casa, Boaz subiu para a porta da cidade. Ele foi direto do campo para lá, não perdeu tempo. Chegando na porta da cidade, ele se assentou ali e ficou esperando. Não tinha um WhatsApp para mandar uma mensagem para o cara e falar assim: ô, que hora você chega aqui? Ficou esperando. E na hora que ele passasse, já falou: "O fulano, chega aqui, senta e vamos conversar." Por que que o texto fala fulano? Será que o autor do texto sabia o nome de todo mundo, menos esse homem? Com certeza ele sabia. E essa é uma construção um pouco estranha no hebraico, ela não acontece muitas vezes. E alguns estudiosos dizem que realmente fulano, ou tipo, o tal, seria a melhor tradução mesmo. Porque o nome dele está sendo omitido de propósito, para mostrar a vergonha que esse homem era. Não pelo que ele já tinha feito, não por aquilo que ele era, mas pelo que ele ia fazer aqui na história. E isso ficará muito mais interessante no decorrer do nosso texto. Veremos por que essa questão do nome ela é tão importante. Então Boaz foi para a porta da cidade, se sentou ali e ficou esperando esse homem chegar. E a porta da cidade ela é um pouco diferente do que a gente imagina. As cidades daquela época eram fortificadas, tinha algumas pequenas muralhas, algumas cidades não eram tão grandes assim, então eram pequenos muros apenas. Mas a cidade de Belém, segundo algumas escavações recentes, tem revelado que era tinha uma muralha considerável, e no túnel de acesso para dentro da cidade ficava uma boa sombra, onde muitas pessoas ficavam ali sentadas para conversar, para ver quem chegava, quem saía, prestar algum tipo de serviço. Boaz fica ali, porque ele sabia que uma hora ou outra aquele homem ia passar. Na hora que ele chega, ele chama aquele homem para conversar, chama 10 homens, os anciãos da cidade, e ancião no Antigo Testamento, em muitos dos textos, seria mais ou menos o que nós temos hoje como presbítero. São líderes do povo que representam a liderança da população com relação a Deus. São homens que zelam pela lei do Senhor, que têm caráter, que têm uma estima boa entre o povo. O povo olha para eles com bons olhos e são considerados conselheiros, aqueles que representam aquilo que há de correto e estariam aptos para julgar e para mostrar o seu parecer com relação à palavra de Deus, aquilo que estava acontecendo. Então Boaz senta, chama aquele homem e chama 10 homens respeitáveis da cidade para serem testemunhas do plano que Boaz tinha para realizar. Então ele fala simplesmente para o homem, o fulano de tal, o que ia acontecer. A Noemi voltou da sua terra, ele era de alguma forma parente também, e fala, ela tem uma terra para vender, eles acabaram tendo que vender na hora que foram embora, porque estavam pobres, não tinham perspectiva de voltar, e essa terra está aí à venda. Pela lei, você que é o primeiro parente tem que comprar essa terra para que você possa honrar a nossa família. Quando aquele homem ouve essa proposta, ele ouviu como se fosse igual aqueles desenhos animados que aparecem cifrões nos olhos. Porque tá aparecendo um ótimo negócio na frente dele. Porque Boaz, talvez por inteligência ou simplesmente porque falou assim mesmo, omitiu a questão da Ruth.
omitiu a questão de que uma nora viúva tinha voltado junto com a sua sogra. Então, na hora que aquele homem ouve que a Noemi, viúva, sem marido, sem nada, sem filho, tem uma terra para vender, ele só vê ali uma grande oportunidade de lucrar. Porque o que aconteceria? Se a Noemi tivesse um filho e ainda fosse criança, não tivesse condições de cuidar da terra, aquele homem deveria comprar a terra de volta para Noemi, ele cuidaria da terra, receberia os frutos da terra, tudo que fosse produzido ali, e na hora que o filho tivesse idade considerável para poder cuidar da própria terra, ele passaria a terra de volta para a família da Noemi e caía fora da história. Como aquele homem sabia que a Noemi não tinha ninguém, morreu todo mundo, o que ele pensa? Eu vou comprar essa terra, eu cuido daquela Noemi, aquela senhora, sei lá, por mais uns 10, 15 anos no máximo, daqui a pouco ela falece, e a terra é minha. Eu acabo ganhando a terra, porque não tem nenhum descendente para ficar com a terra, então a terra vai ficar para mim. Então ele viu uma ótima oportunidade, ele é o único comprador, não tem concorrência. Ele vai ter uma terra por um preço barato para comprar, cuidar de uma idosa por algum tempo e depois pronto. Ele fica um pouco mais rico do que ele já era. E na hora que ele ouve essa proposta, ele fala: eu resgatarei. Eu seria um idiota de não aceitar uma proposta dessa. É uma oportunidade de ouro passando na minha frente, eu não vou agarrar. É claro que ele aceita. Aí que vem a sagacidade do Boaz de contar o restante da história. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Lembra da questão do nome. Então disse o resgatador: para minha não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumprir resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Era este, outrora, o costume em Israel, quanto aos resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. O que nós temos aqui é talvez uma sacada genial de Boaz, mas também revela muito sobre o que estava no coração daquele tal fulano. Porque Boaz ele fala assim: a terra está à venda, de uma viúva sem nada. Quero comprar. Mas, porém, todavia, tem uma nora que veio junto, uma moabita, a Ruth, que é viúva também. E você, comprando a terra, tem que casar com a Ruth para suscitar o nome, trazer de volta o nome agora do esposo falecido, que era o Malom. Em outros estudos, até fazendo uma breve correção, eu falei que não dava para saber, eu tinha me esquecido desse texto. Na verdade, sabemos sim, o marido de Ruth era o Malom. E o Malom deveria agora ter o seu nome trazido de volta e continuar a posteridade daquela família por meio desse filho que o fulano de tal teria com a Ruth. E então a herança dele. Na hora que aquele homem, o fulano, ouve essa história, acabou tudo. Estragou meu plano. Porque se fosse só uma viúva, tudo bem. Eu compro, cuido dela, coloco ela em algum lugar, sei lá o que eu faço com ela, daqui a pouco a terra é minha. Agora que eu tenho que comprar, casar, ter um filho, para daqui a pouco aquela terra não ser mais minha e ser do tal do Malom, daquele filho que viria, não, aí já é demais. Então ele fala: olha, para mim eu não poderei resgatar. E no final ele fala: eu não poderei fazê-lo. Não é questão de poder, é questão de querer. Aquele homem não queria fazer o que era certo pela lei de Deus. Está certo, pela lei do levirato, pela lei do resgatador, ele não era obrigado a fazê-lo. Porém, até agora ele estava querendo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Agora eu não poderei, como se alguma força externa estivesse impedindo ele de fazer aquilo. E ele revela o próprio motivo. Ele não queria fazer aquilo para que não prejudique a herança dele, a minha, né, fazendo uma ligação com a herança da passagem anterior. Então, o que aquele homem pensou? Eu compro, caso, tenho filho. Aí, depois disso, eu vou investir mão de obra, vou investir trabalho, eu vou investir dinheiro, eu vou investir tempo, eu vou investir tudo. Para daqui a pouco aquela terra não ser mais minha? Não, aí é prejuízo, aí eu não quero não. Então, Boaz, fique à vontade. Case, compre, e o prejuízo é todo seu. Você vai ganhar uma sogra, você vai ganhar uma esposa moabita, você vai ter uma terra que daqui a pouco você vai perder, não vai ser mais sua. Então, Boaz, faça esse ótimo negócio agora. Por isso que o nome daquele cara era Fulano, não é nem mencionado, revelando o caráter dele. Era um homem vergonhoso, que estava mais preocupado em fazer o seu próprio nome do que respeitar a lei de Deus, se preocupar com o próximo e suscitar o nome do esposo falecido do Malom, honrar aquela família. Ele estava mais preocupado com sua própria honra, seus próprios benefícios, e não com aquilo que era certo e honrado a se fazer. Mostrando aquele contraste bem interessante entre Boaz, um homem honrado, um homem virtuoso, e esse tal de fulano, que só pensava em dinheiro, só pensava em seu próprio nome. E aqui no texto nos explica um costume antigo, que era a ideia de trocar sapatos. Quando você fazia uma compra na frente da cidade, na frente dos anciãos,
você que estava vendendo tirava o seu sapato e entregava para aquele que comprava, simbolizando, nós não temos muita explicação do porquê que isso acontecia, tem algumas sugestões. Uns vão dizer que o sapato é com o qual você pisa na terra, então você está simbolizando que aquela terra que você vai pisar agora é sua e não do outro. É uma sugestão, mas não podemos bater o martelo quanto a isso. É apenas um costume antigo, tanto que na época da Ruth, em que o livro foi escrito, não necessariamente na época da Ruth, mas na época que o livro foi escrito mesmo, já era um costume antigo e caiu em desuso. Então, ainda mais nos nossos dias será muito mais difícil descobrir o que significava exatamente. Mas era assim que acontecia. E aquele homem, o fulano de tal, tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas, lembrando aquela ideia dos 10 anciãos do começo, de que comprei da mão de Noemi tudo o que lhe pertencia, a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome, lembre de novo a ênfase no nome, não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Boaz estava mais preocupado em fazer o que era certo, a honrar o nome de um parente, a cumprir a lei, a fazer aquilo que era necessário de ser feito, apesar dos prejuízos, apesar dos custos, apesar do trabalho que se envolveria, do que fazer seu próprio nome famoso. E é interessante, porque o Boaz aqui estava fazendo um investimento muito alto, estava comprando uma terra, estava comprando no pacote uma sogra para cuidar, porque era uma senhora, precisava de certos cuidados, ia comprar agora uma esposa, ia comprar um monte de coisas no pacote, que transformaria completamente a vida dele, e ele estava disposto a fazer aquilo. Abandonar seus talvez 40, 50 anos de um jeito de viver para agora ter uma nova vida, um novo estilo de vida, para que o nome do Malom fosse honrado, para que a descendência da Noemi fosse honrada pela lei de Deus que pedia que isso acontecesse. E o povo responde, dizendo: todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faz-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez, e que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. O que nós temos aqui é a bênção do povo sobre aquele casamento que iria acontecer. E algo bem interessante é que o fulano de tal queria só honrar o próprio nome, ele queria só aquilo que era do bom e do melhor, ele queria ter sucesso, ele queria ter finanças, ele queria ter aquela estabilidade financeira tão desejada por muitos de nós. Ele queria só se dar bem na vida e fazer o seu nome famoso. O Boaz, que não considerou o seu próprio nome, que não considerou seus próprios benefícios, fez o que era certo. E o povo inteiro reconheceu isso. E tanto que é que eu grifei no final: o faze-te nome afamado em Belém. O Boaz, que tinha chamado apenas 10 anciãos, agora estava sendo louvado pelo povo inteiro, abençoado pelo povo inteiro. E ouvindo alguns sermões, alguns estudos para preparar esses estudos para você que está me ouvindo, tem um pastor que faz ele conta uma historieta engraçada, né, para a gente pensar um pouco. Imagina hoje, nós sabemos quem era aquele fulano? Existem livros sobre aquele fulano? Aulas de escola dominical? Estudos? Sermões? Não temos isso. E quanto a Boaz? Um homem humilde, um homem sério, um homem trabalhador, um homem honrado, um homem temente a Deus. Ele hoje está sendo lembrado. Depois de 3.500 anos que essa história aconteceu, o nome dele vai ser lembrado, e até o dia que Cristo voltar, o nome desse homem será lembrado e honrado, porque ele fez algo que era justo, fez algo que era correto pela lei de Deus. E esse pastor que eu ouvi preparando esse estudo, ele fala, né, que imagina a seguinte história, né, chega uma pessoa no céu e encontra o Boaz, e vai falar assim: Boaz, você? Nossa, eu li sua história, eu vi o que aconteceu. Imagina o Boaz, depois de 3.500 anos no céu, ouvindo essa história, assim: gente, até hoje estão falando de mim. É realmente algo que transcende a história, é algo que transcende o tempo. Quando nós honramos o nome de Deus, quando somos pessoas piedosas, a gente deixa a nossa reputação na mão de Deus, e Deus faz o que quiser com a gente. Pode ser que você que está me ouvindo, pode ser que eu nunca seja lembrado. Talvez meu bisneto não saiba quem eu sou, talvez os seus netos não saibam nem quem você é. Você vai ser perdida na história. Pode ser. Mas diante de Deus você fez o que era certo. Diante de Deus eu estou tentando fazer o que é certo. Porque nós tememos ao Senhor assim como Boaz temia. A nossa reputação não depende em última instância de nós, depende do nosso Deus. Se Ele quiser honrar o seu nome e fazer o seu nome famoso, Ele o fará. Nós não devemos nos preocupar com isso. Devemos nos preocupar em fazer aquilo que é correto, honrar a lei de Deus, honrar o nosso Senhor, fazendo aquilo que Ele pede de nós. E como que o nosso texto termina? Agora é a seção final do nosso texto. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice.
pois a tua nora, que te ama, o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome dizendo, a Noemi nasceu um filho. Eles chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. O que nós temos aqui na conclusão é um completo paralelo com o que nós tínhamos no começo. Uma Noemi amargurada, agora está feliz. Uma Noemi sozinha e sem família, talvez só com uma Ruthzinha ali no ombro, agora ela tem um neto, agora ela tem uma descendência. Uma Noemi que falou que tinha voltado amargurada para casa, agora ela está feliz. Colocou o nenenzinho no colo e cuidou dele como se fosse o seu próprio filho. Deus faz isso. Ele muda as circunstâncias que a gente nem imagina. Ele pode fazer o que ele quiser, a história está em suas mãos. A Noemi, no começo, via Deus como um inimigo, aquele que tinha pesado a mão sobre ela. E agora, no finalzinho, com um bebezinho no colo, ela vê como Deus é maravilhoso. O povo que viu Noemi reclamando, falando, Deus pesou a mão sobre mim, Deus me fez sair daqui cheio de coisa, agora eu volto vazia. Agora vê uma Noemi feliz, chorando de alegria com uma criancinha no colo. Porque aquela criança simbolizava a bênção de Deus sobre eles. E quando nós olhamos as bênçãos que temos nesse texto, nós temos aqui a bênção daquelas mulheres, o louvor que elas fazem a Deus pelo nascimento do filho de Ruth, e aqui é o louvor do povo, a bênção do povo sobre o casamento de Boaz e Ruth, nós encontramos várias referências à teologia do Antigo Testamento. Tem muitas coisas que ficam assim, às vezes passam desapercebidas. Nós temos, por exemplo, aqui no final da bênção do povo sobre Boaz e Ruth, a menção de Raquel e Lia, assim como aquelas duas mulheres, as duas esposas de Jacó, de novo, é uma história, não legitima que nós façamos o mesmo, tá? A Bíblia não é a favor da poligamia, não faça isso. Mas Raquel e Lia eram esposas de Jacó. E através de Raquel e Lia e as suas servas, né, que a situação não era muito certa, não, mas através dessa família surgiram as 12 tribos de Israel. A partir dessas duas mulheres, a nação de Israel foi construída. E agora o povo fala que os seus filhos, que a sua descendência seja como Raquel e como Lia, que vocês tragam um povo, que vocês tenham essa continuidade da nação de Israel, que vocês façam isso para a glória de Deus. E agora nós temos algo que é preciosíssimo, que vai deixar a ponte para o final do nosso estudo. Que essas mulheres que louvaram o nascimento do filho de Noemi, o Obed, que significa servo, deixam aqui algumas pistas do que elas estavam pensando sobre aquela criança, que talvez Noemi e os outros pensavam sobre aquela criança. Olha o que o texto diz. Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje te dar um neto, que será o teu resgatador. E aí fica a pergunta. E o Boaz? Ele não era o resgatador? É claro que o Boaz era o resgatador naquele contexto. Mas olha o que o restante do texto diz. E seja afamado em Israel, que essa criança seja famosa, louvada, reconhecida. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Ela já não era velha? Essa criança restauraria a vida da Noemi? Essa criança seria o consolador da velhice da Noemi? O que nós temos aqui é um desejo messiânico que é colocado sobre o Obed. Quando nós olhamos o nascimento de Noé, lá em Gênesis 5, para o capítulo 6, nós vemos a mesma coisa acontecendo. Quando vemos o Caim nascendo, lá no finalzinho do capítulo 3 para o capítulo 4, nós vemos a mesma coisa acontecendo. O nascimento de um filho. E por que isso é importante? Porque lá em Gênesis 3,15, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, Deus amaldiçoou o homem, amaldiçoou a mulher, amaldiçoou o diabo, amaldiçoou a terra e falou que um dia viria um descendente da mulher. Este pisaria a cabeça da serpente, colocaria um fim em todo mal, em todo pecado, em tudo aquilo que Adão, Eva e a serpente causaram. E esse descendente fica sempre na expectativa do povo no Antigo Testamento. Eles querem que esse descendente venha, que o Messias venha. E na hora que o Obed nasce, surge um pouco dessa esperança. Porque nós temos nas declarações finais de Jacó, quando ele estava prestes a morrer, no finalzinho do livro de Gênesis, dizendo que de Judá viria o cetro. E o Boaz, ele era da descendência de Judá. Então eles sabiam que o Messias viria da descendência de Judá. Boaz era de Judá. Veio um filho de uma história tão maravilhosa como essa. Eles acompanharam a história, eles sabiam o que estava acontecendo. Então, em todo esse contexto, eles esperavam que o Obed fosse o Messias, que ele seria o resgatador da nação, que ele seria afamado em Israel, que ele seria o restaurador da vida da Noemi, dela e de todo o povo. Eles tinham essa expectativa, uma expectativa que se frustrou. Realmente o Obed não era o Messias prometido, mas ele era um tipo, de certa forma, ele apontava para esse Messias que ainda não veio nesse contexto, mas que hoje nós sabemos quem é. E nós temos a pista, né, o desenrolar da nossa história para os dias de hoje, com o finalzinho aqui do nosso texto, quando diz, Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. E o texto termina de uma maneira um pouco diferente do que nós imaginamos, com a genealogia, que diz, são essas, pois, as gerações de Pérez, ou Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz,
Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E por que colocar uma genealogia no fim de um livro? Por que essa questão da expectativa messiânica? Porque quando nós olhamos para essa genealogia e viramos umas boas páginas lá para o Novo Testamento e olhamos Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, nós temos um paralelo. Porque em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17, nós temos uma genealogia também. E nessa genealogia de Mateus, nós temos exatamente essa genealogia encaixada lá. É claro, nós sabemos, eu já comentei isso na igreja presencialmente, que genealogias nem sempre são precisas necessariamente de um filho atrás do outro. Pode ser que isso aconteça em algumas, pode ser que isso não seja acontecer em outras, pode ter alguns intervalos entre um e outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem algumas diferenças em algumas genealogias. Eu já expliquei isso presencialmente na igreja, mas caso você leia essa genealogia, a genealogia de Lucas 3, de Mateus 1, não é que elas são contraditórias. São maneiras diferentes de fazer uma cronologia do povo. Mas a de Mateus especificamente quer mostrar Jesus como aquele que foi ligado com toda a história de Israel. Em todo o Antigo Testamento estava as várias setas apontando para o Messias que viria. E aqui no texto de Ruth nós encontramos um pedacinho dessa genealogia, é o que nós tínhamos na época. Que nós vemos dois personagens bem interessantes e um terceiro que todo mundo conhece, que é o rei Davi. Mas o primeiro deles é o Salmão. Esse Salmão aqui, não é Salmão o peixe, aparece lá na genealogia de Mateus 1:17 como aquele que se casou com Raabe, a prostituta, que vivia em Jericó, aquela que acolheu os espias e colocou um lenço vermelho na sua janela para que ela não fosse destruída junto com o povo de Jericó. Aquela mulher ouviu o que Deus tinha feito, aquela mulher se converteu a Deus, igual a Ruth fez. Ela era cananeia, ela era uma mulher pagã, mas que transformou a sua vida ao conhecer o Deus verdadeiro, assim como Ruth. Salmão se casou com essa mulher. E aqui no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 5, capítulo 1, versículo 5 nos diz: Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O que nós temos aqui nas genealogias, e por favor, não fique cansado com as genealogias, elas são maravilhosas. Nós temos exatamente um retrato de como o amor de Deus é grande, como que Deus não faz restrições de povo quando ele pensa na sua graça. O Boaz, se a genealogia for linear, sem nenhum intervalo, era filho de uma ex-prostituta, uma mulher cananeia, uma mulher que não temia a Deus, que aprendeu sobre esse Deus e se converteu para esse Deus. Ele era filho de uma mulher que não era parte da aliança. Talvez isso indicasse por que ele tinha um coração tão disposto a acolher a Ruth, uma moabita, para dentro do povo de Israel. Talvez por isso que ele tivesse uma visão tão bela, tão maravilhosa, de como que a graça de Deus alcança pessoas que são talvez desprezadas pelos outros. Este Salmão, que se casou com a Raabe, este Boaz, que se casou com a Ruth, foram fundamentais na história do povo de Deus para vir a descendência que traria o Messias prometido. E para o povo da época, a figura de Davi era o ponto alto, era o grande rei. Talvez esse livro foi escrito na época de Davi. E Davi realmente foi aquele que recebeu várias promessas de que teria um descendente que reinaria para sempre no seu trono. Nós temos vários indícios sobre isso. Mas que eu quero encerrar aqui com você, né? É um assunto que eu sou apaixonado, então dá vontade de ficar falando meia hora sobre isso, no mínimo. Mas para nós fecharmos aqui, o que o livro de Ruth está mostrando aqui para nós no finalzinho é que Deus se utilizou de uma história completamente estranha, com pessoas completamente erradas, destruídas e quebradas, para fazer aquilo que é lindo, que é o plano da redenção. A Noemi no começo era uma mulher amargurada, agora se tornou uma mulher feliz. A Ruth era uma moabita idólatra, se tornou uma israelita, uma mulher virtuosa que a cidade inteira conhecia aquilo dela. O Boaz era um solteirão piedoso, que agora se tornou descendente, um dos antepassados, na verdade, do próprio Messias. Através de pessoas comuns como eu e você, pessoas comuns como Boaz, Salmão, Nasson, Aminadab, Rão, Esrom, Jessé, Obed, Deus faz a história acontecer. Deus está ativo na história. Deus faz o seu plano ser executado através de pessoas simples como nós, pecadores como nós. Ele transformou a vida de Boaz, transformou a vida de Ruth, transformou a vida de Noemi, transformou a minha vida e pode transformar a sua também. E concluindo aqui, eu quero fazer só algumas considerações finais sobre o livro de Ruth e a nossa aplicação final desse livro tão querido. Não dá vontade nem de terminar. Mas o que nós vimos até aqui com o livro de Ruth? Nós temos muitos ensinamentos, temos muitos princípios, e eu quero que você guarde o seguinte: o livro de Ruth é um livro pequenininho, é um livro sem nada muito sobrenatural, nada muito fora da caixinha. Mas nesse livro inteiro de eventos ordinários, nós temos um Deus extraordinário por trás. Esse Deus conduziu o povo na sua rebeldia para a terra de Moabe. Esse Deus na terra de Moabe tirou a vida de Elimeleque, dos filhos Malom e Quilion. Esse Deus tornou a vida de Noemi amarga na perspectiva dela. É o mesmo Deus também que conduziu Ruth por acaso para o campo do Boaz. É o mesmo Deus que deu um filho a Ruth.
É o mesmo Deus que trabalhou de alguma forma misteriosa o caráter daquele tal de fulano para que ele fosse alguém mesquinho e não aceitasse isso. É o mesmo Deus que está por trás de toda a história, é o mesmo Deus que transformou aquela vida de fome e miséria agora uma vida de fartura, uma vida de família. O nosso Deus fez isso. O livro de Ruth ele é um livro simples, pequeno, mas cheio da ação de Deus por trás das panos, por trás das cortinas, fazendo com que tudo acontecesse para o seu propósito maravilhoso. E quando nós lemos o Novo Testamento, especialmente o que Paulo diz em Romanos 8, nós aprendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Noemi estava nesse plano, Ruth estava nesse plano, Boaz estava nesse plano, Obed, Jessé, Davi, eu e você pode também fazer parte desse plano. Se você crê nesse Messias que as mulheres acreditavam na época de Noemi, pensando que o Obed seria esse Messias, mas que nós sabemos que é Jesus Cristo, se você confiar nessa promessa, se você confiar nesse Senhor que já veio, que venceu a morte, que nos resgatou perfeitamente, a sua vida também pode ser mudada. A sua vida será uma vida completamente transformada, assim como foi a vida de Ruth. Ruth tinha tudo para continuar no paganismo, lá na terra de Moabe, mas ela foi corajosa, ela decidiu seguir esse Deus. Boaz, ele era um homem que conhecia a palavra de Deus. Ele agiu de acordo com a palavra de Deus. A Noemi sabia da palavra de Deus, tinha alguns conflitos emocionais com isso, mas foi uma mulher que seguiu firme com a lei do Senhor. E eu quero encerrar com as seguintes aplicações, focando especialmente no resgatador. O nosso resgatador, como já disse nos outros estudos, é Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de um Boaz, porque nós temos um resgatador perfeito. Ele se fez igual a nós para poder nos resgatar. Ele tinha capacidade de nos resgatar, porque ele era perfeito homem, perfeito Deus, um homem santo. Ele quis nos resgatar, diferente do fulano que não queria. Ele quis nos resgatar. Ele pagou o preço para fazer isso, com sua própria morte na cruz, sofrendo a ira de Deus em nosso lugar. Se você hoje crer nesse Cristo, entregar sua vida nas mãos desse Cristo, pode ter certeza, ele já é o seu resgatador. Se você tem lutas contra o seu pecado, você tem dúvidas, você tem medo do inferno, você tem medo do que pode acontecer com você, não tenha mais. Saiba que você nunca vai ser bom o suficiente. A Ruth nunca seria boa o suficiente para merecer o que ela mereceu. A Ruth foi uma mulher idólatra, que conheceu o Deus vivo, tomou uma decisão, acreditou nesse Deus. Sabemos que Deus está por trás de tudo, até mesmo a nossa conversão. Mas se você hoje tem dúvidas quanto a isso, se você tem medo, se não tem certeza dessas coisas, não sabe quem é o seu resgatador, não sabe se você está perdido ou não, conheça esse resgatador Jesus Cristo. Ele não buscou desculpas para não nos resgatar. Ele nos deu um novo nome. Se você crê nesse resgatador, você pode hoje ter o nome dele, que é cristão. Você pode ser chamado com o mesmo nome que ele tem. Você pode ser um cristinho, aquele que se assemelha, aquele que tem alguma ligação com esse Salvador maravilhoso. Deus trabalhou durante toda a história, ele continua trabalhando para executar o seu plano, através das tragédias que aconteceram no livro, pessoas amarguradas, estrangeiros, homens virtuosos, mulheres virtuosas e os pecados dos homens, dos fulanos de tais da vida. O nosso Deus tem agido na história através de tudo isso, tem agido na minha história e na sua história. Deus tem colocado você no mundo que você está vivendo hoje, no mundo que eu estou vivendo hoje. Deus está por trás do coronavírus, Deus está por trás de tudo que acontece. O que nós precisamos fazer nessas horas é lembrar de quem é o nosso resgatador. Precisamos lembrar de quem é esse Deus que está por trás de tudo. É um Deus fiel, é um Deus que cumpre suas promessas, é um Deus bondoso, é um Deus cheio de graça, um Deus que transforma a vida de Ruths, é um Deus que transforma a vida de Günteres, é um Deus que transforma a vida de qualquer um. Nós precisamos disso. Se você conhece esse resgatador, se você teve sua vida transformada por ele, lembre mais uma vez de tudo que ele fez por você. Lembre-se do grande benefício que Cristo tem para todos aqueles que confiam nele, confiam no seu nome. O nome de Cristo é o que dá significado para a nossa vida. O nome dele deve ser honrado através de nós. E nós precisamos lembrar sempre disso. A história de Ruth aponta para os resgatadores da época. E nos lembra hoje o nosso resgatador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, sofreu a ira de Deus no meu lugar, no seu lugar, para que hoje nós pudéssemos ter paz com Deus, para que hoje você pudesse ser chamado de filho de Deus, para que hoje você pudesse ter a certeza de que você pode morar eternamente com o Senhor nos céus. Você pode viver uma vida hoje nessa terra na presença desse Deus, sabendo que ele não é mais seu inimigo, mas que agora ele é seu amigo, que ele é alguém que você pode chamar de pai. Nós precisamos lembrar dessas coisas, precisamos lembrar da bondade de Deus, precisamos lembrar da maneira como Deus cuida da nossa história. Eu espero que Deus tenha te abençoado no estudo de Ruth. Caso tenha ficado alguma dúvida, alguma parte do texto que você não compreendeu, se você tiver o meu contato, fique à vontade para mandar mensagem, estou à disposição para responder qualquer dúvida que você tenha sobre esse texto. Se eu souber também responder, né? Não dá para saber tudo. Mas espero que tenha sido a bênção na sua vida esse texto, esse estudo, assim como tem sido na minha, como foi na minha. E espero que essas palavras, esse livrinho tão pequenininho que às vezes passa no meio da nossa leitura bíblica, a gente lê rápido, não presta tanta atenção, faça sentido para você agora. Que essa história é de pessoas simples, perdidas na história,
faça agora parte da sua própria história, que você possa aprender com elas e ter a sua vida transformada por isso e se lembrar ainda mais de quem é o nosso verdadeiro resgatador, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde debaixo da sua poderosa mão.